4 minutos, 9:04 aqui na Antena 8 FM, o nosso Jornal da 8. Nós seguimos por aqui, Fernando, fazendo aquelas entrevistas e aquele bate-papo com os vereadores eleitos, né? E também recebemos o prefeito já eleito, o prefeito esteve aqui na terça-feira, prefeito Matheus Silva, e a oportunidade de a gente poder dialogar, bater um papo, isso é muito bacana, e entender um pouquinho mais e conhecer um pouco mais, né? Também aqueles que se colocaram à disposição e venceram as eleições. Então, a gente segue essa dinâmica e hoje nós temos aqui a presença já também de mais um vereador eleito. Isso aí, estamos aqui conosco o Maurílio Moreira, pelo partido Agir, que foi eleito nessas eleições de 2024, né? Foi eleito. Né? Eleito, quase saiu reeleito. Reeleito é na próxima. Na próxima vai. É fazer um bom trabalho e ser reeleito. Exatamente. 9:05, 9:05. Vou registrar algumas participações que já estão aqui com a gente. Mandar um grande abraço para o meu amigo Francisco, o Cheiroso, né? Assessoria aí do vereador Antônio Carlos Júnior. Um grande abraço para o Francisco. Mandar um grande abraço para o meu amigo Fernando, seu xará. Fernando tá mandando, bom dia, meu amigo, tenha uma ótima, uma quinta-feira, né, abençoada por Deus. Fernando, que saiu candidato também, Fernando, que é o Fernando da enfermagem, né? Um grande abraço para ele, uma pessoa muito querida, a gente tem um grande carinho aí também por ele. Mandar um grande abraço aí para o Fernando. E o Pereirinha, né, o Pereira do Produto, que também está ligado, curtindo a gente. Bom dia, paz, um dia abençoado. Parabéns ao vereador eleito Maurílio, que Deus venha abençoando a vida dele também. Tá desejando aí um bom dia. E o meu amigo Haroldinho, né? Bom dia, Fábio. Aqui o João Ivo tá mandando um grande abraço. Ô, João Ivo, saudade de você, João Ivo. E estamos ouvindo por aqui o João Ivo, que fazia o programa Mistura Total da Rádio do Massariol, na rádio antiga difusora, né? Então, mandar um grande abraço pro meu amigo também, o Ivo e o Haroldo, que são grandes amigos, estão ligados também com a gente lá no Travessão. Um abração aí, obrigado pelo carinho. 9:06, 9:06. Hoje, a agenda nossa aqui traz vereadores. Ontem também nós tivemos aqui o vereador Antônio Carlos Júnior e nós já fizemos essa dinâmica antes de eu tirar umas férias, né? Assim que eu voltei, depois das eleições, por uma semana. E nós recebemos outros vereadores já aqui também, né, Fernando? Sim, já recebemos outros vereadores por Caraguatatuba, também por São Sebastião, e agora continuando essa dinâmica. Vou mandar um abraço aqui também para o Rosemar Faustino, que está ligado, curtindo a gente aqui também, e a Rosângela, e a Maria Estela, está dizendo, Fábio, que audiência é essa? Toda a cidade ligada ouvindo o Jornal da 8, eu também estou aqui na sintonia. Um beijão aí, obrigado pelo carinho, viu? Vereador, muito obrigado pela presença, agradeço, né? Nós nos encontrávamos às vezes, muitas das vezes, nos cultos, né? E sempre uma alegria, uma bênção muito especial que a gente recebe, uma palavra. Eu costumei a dizer até, esses dias eu falei aqui, se não fosse a força de Deus, né? O sustento de Deus nessa caminhada, nós não chegaríamos a lugar nenhum, né? Porque quem tem essa fé, essa força, sabe o quanto que a fortaleza, né? Que a gente se encontra na paz do Senhor, e isso nos revigora no dia a dia. Então, fico muito feliz da sua eleição. Falávamos até aqui agora fora do ar, né, que já sabíamos e não sabíamos, mas esperávamos, né, porque não tem como você prever, mas esperávamos pelo tanto que você trabalhou, o quanto que foi trabalhoso para ti, para sua família, né, e para os irmãos, né, que também estiveram aí acolhendo você e abraçando e levando o seu nome com muito carinho. Seja muito bem-vindo aqui ao estúdio, muito bem-vindo à Rádio Antena 8 FM. Fábio, muito obrigado, bom dia. Bom dia, Fernando. Esqueci o nome da menina. A Evelyn. Muito obrigado pela receptividade. Uma honra poder estar aqui. Quero também cumprimentar a todos os seus ouvintes, a todos que estão aí ligados diretamente pelo rádio, outros pelas redes sociais da rádio, né? E também estou aqui fazendo uma transmissão pela minha rede social do Instagram aqui. Muito bom. Todos os meus amigos que estão com a gente. Quem puder
nos acompanhar através da rede social, fica melhor porque acaba nos vendo ali, né? E pode fazer pergunta e tudo mais, e a gente identifica quem está. Ontem o Eric, que é um dos que me ajuda muito com essa questão de mídia, redes sociais, ele fez a arte falando que eu ia participar de um talk show. E que de fato é o modelo de um talk show, né? Que é muito legal e hoje é o que se faz, né? Então fica mais interativo, fica, né, muito mais participativo. E eu parabenizo pela boa condução que você tem feito, né? A rádio tem se destacado, um trabalho muito sério. E eu fico feliz de poder estar participando nessa oportunidade. Era de fato uma vontade, um sonho, né? Por eu acompanhar o trabalho que vocês fazem, né? Mais através da rede social, que a gente acaba na hora de dormir, começa a ver ali os conteúdos e eu costumo acompanhar, vendo aí as suas boas entrevistas, os seus bons assuntos abordados. E isso é bom, é relevante e é importante para a cidade que tenhamos isso. Muito obrigado. Estou aqui à disposição para falar um pouquinho. Gostaria que você falasse quem é, né? Porque depois da eleição a gente acaba tendo muitas pessoas que às vezes não conhecem os vereadores eleitos e tudo mais. Então seria mais para uma apresentação, gostaria da sua apresentação, dizer quem o seu perfil e aí depois a gente entra mais na questão de trabalho. Sim. Bom, Maurílio Moreira é uma pessoa simples, né? Nascido aqui em Caraguá, Caiçara. Cresci no bairro do Tinga, então eu tenho essa origem de bairro, não digo periferia, que o Tinga é mais região central mais ali. Mais para central, fica mas é um bairro entre centro e sul, né? Um bairro de pessoas de bem, né? Pessoas boa, bairro que criou muitas oportunidades. Então eu cresci ali com uma família cristã evangélica, né? Maurílio desde muito cedo, né? Por necessidade também, por vontade. Comecei a trabalhar aos meus 7 anos. Isso é muito comum aqui na cidade litorânea, né? As crianças que têm as necessidades, por ser de família simples, estar ali trabalhando na praia, vendendo sorvete, espetinhos de camarão, outras coisas, e cresci dessa forma. Então fui crescendo, tendo a necessidade de ajudar a minha família, e sou essa pessoa, cristão evangélico, né? Sou diácono da igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém. Na verdade, tenho uma formação e uma identidade muito grande com a Assembleia de Deus Ministério de Santos, mas estou no Ministério do Belém com muita alegria. Quero aqui aproveitar na pessoa do pastor Adriel Padilha, meu pastor, cumprimentar também todos os pastores, meus amigos, são muitos amigos que temos, né, nesse universo cristão e fora dele também, muitos amigos, graças a Deus. E eu sempre falo assim, o Fábio e Fernando, uma máxima minha é que se você se cercar de pessoas boas, com certeza você vai evitar de pessoas ruins se aproximarem. Então eu tenho tido essa condição de estar sempre perto de pessoas do bem, né, a fim de que pessoas ruins não ocupem tanto espaço. Chegou aqui o Eric. Isso é muito importante. O Eric que chegou aí, né, de eleição, que a gente sabe que é uma dificuldade muito grande, e num cenário que a gente tinha aí 200 e tantos candidatos, né? Então, Fábio, na verdade, assim, posso falar rapidamente assim como é a minha ideia política e por que eu resolvi entrar a fim de poder me colocar como um dos candidatos para apreciação, é lógico, dos votos, e também me colocar à disposição em cima de um trabalho que eu enxergo que politicamente Caraguá ele sempre precisa, que a gente sempre fala de uma renovação, né? Não só de pessoas, mas também de ideias, né? E muito cedo mesmo, eu lembro que comecei a gostar de política. Eu não sei se foi em 86 que o Jair Nunes, que foi prefeito de Caraguá, ali ganhou a primeira eleição, e ele tinha um comitê próximo à minha casa ali no Tinga. Então eu e os meninos daquela época, a gente ficava muito ali naqueles comitês e vendo aquele movimento todo político, e a gente começou a se interessar. E eu lembro que uma das primeiras surras que eu tomei da minha mãe foi depois da vitória dele, que eu e meu irmão, desobediente que éramos na época, entramos na carreata dele, subimos num caminhão e esse caminhão foi nos deixar lá no centro e chegamos em casa logo às 10 horas da noite. Aí
aquela surrinha básica. Já estava na política. Já estávamos na política, participando até de carreata. E depois disso veio a primeira disputa do Antônio Carlos, né? Ele disputando contra o Trombini, que a primeira ele perdeu. Eu lembro que eu participei ali, foi a segunda vez que eu votei, né? Ainda novo. Eu participei daquela campanha e vi todo aquele movimento, e a gente começa a se interessar politicamente, no sentido de ver possibilidades de estar fazendo algo a mais. Eu, enquanto cristão evangélico... inserido na comunidade. Acredito que na questão da sua inserção dentro da comunidade, de família humilde também, né? Sim, sim. Você vê as necessidades até das pessoas, né, vereador? Você vê que não só a necessidade da sua família, mas a necessidade das pessoas da sua comunidade, do seu bairro. Sim. E você sente aquela vontade, será que ninguém vai fazer mais por nós, né? Acredito que a sua vontade também foi nesse sentido, né? E entender que a política é para transformar a vida das pessoas, não para transformar a sua própria vida, né? Sim. É o que tem acontecido ultimamente, né? As pessoas têm entrado na política para transformar a vida delas, né? Infelizmente a gente até vê essa questão da vaidade, né? Outros por status, né? De querer ter essa condição de ser político. E uma coisa que eu sempre falei nas minhas reuniões e sempre falo para as pessoas, para não terem político como ídolos, né? Celebridades. Político não é celebridade. Político tem que ser respeitado porque foi apreciado pela população, foram eleitos, tem que ser muito respeitado, mas não são celebridades. Nós estamos para servir. A máxima de que somos funcionários do povo, isso é real, né? Só que muitos querem ter esse status, né? Querem ser, muitas das vezes, idolatrados, né? E aí muda o seu comportamento a fim de pessoas o servirem. Quer ser uma celebridade, né? Entendeu? Não é diferente. Então temos que ser respeitados, sim, assim como todo mundo deve ser respeitado, porém não idolatrado, né? A responsabilidade de um político é muito grande, é muito sério. Você querer militar nesse âmbito político, você tem que ter muita responsabilidade. E eu falei até que na pós-eleição, todo mundo comemorando, feliz, eu também fiquei feliz, mas eu comecei a cair uma fichazinha, eu falei, e agora? Né? Tem que comemorar porque você trabalhou muito, mas tinha pessoas soltando foguetes, rojões e aquela, sabe? Eu falei, qual é o propósito? Você entendeu, Fábio? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Qual é a ideia política a ponto de você ter muita responsabilidade, você tem que se apresentar com muita responsabilidade a ponto de você vibrar dentro daquilo que você ainda não conquistou. Eu quero ser apreciado daqui 4 anos. E agora em diante, né? Como é que vai ser, né? Exatamente. Essa aqui foi uma batalha. E agora? E agora? Como que vai ser, né? Então, é isso que a gente precisa. E os períodos são muito curtos, né? São. Você vê, você ganha eleição, um período curto para você já se planejar como que você vai como que você vai entrar e depois de estar lá, que também é algo muito já... Sim. Você tem que estar muito consolidado, né? Porque até para você se manter, a gente até falava aqui de eleição e reeleição, né? E isso é algo que a gente já fica pensando até. Será que eu vou ter um bom mandato? Será que eu vou fazer uma boa... Será que eu vou superar as expectativas para poder desenvolver um trabalho a contento daqueles que votaram em mim? Né? Então isso eu acredito que isso também deve pesar bastante. Já, né? Pesa, a responsabilidade é muito grande, os desafios são gigantes, né? E outra, o vereador, ele tem, muitas das vezes é que eu falo, o vereador, político em geral, ele tem muita facilidade de persuasão. A grande maioria, por isso que você falou, são mais de 200 candidatos para 15 vagas. Sim. Só que na grande maioria, os bons nem sempre chegam. Sim. Porque falar a verdade não é aquilo que o povo quer ouvir às vezes. É verdade. Você fala assim, isso não é possível porque existem prerrogativas. O vereador, ele tem as suas às vezes prerrogativas. A pessoa quer que fale tudo que ela quer que seja feita, né? Então, começa a criar um mundo de ilusão na cabeça do eleitor, né? Porque eu imagino assim, tem pessoas analfabetas que foram prometidos Secretaria da Educação para eles. Você entendeu? Se eu for eleito, você vai ser meu secretário. Mas peraí, eu sou analfabeto. Não tem problema. Vai e tem pessoas que na sua necessidade, na sua ingenuidade, acredita. Né? Então a gente vê que existe essa facilidade em mentir. É uma ilusão, né? Uma ilusão. Então você cria ilusão na cabeça do eleitor. Por isso que eu sempre... Você está comigo, tem mais vaga, mais vaga. Né? Então eu, graças a Deus, eu desafio alguém a dizer assim, você me prometeu isso. Não.
trabalhar com a verdade é muito difícil. É não muito há difícil. promessas em cima daquilo que não se cumpre. É lógico que um vereador, eu sempre falo, existe as prerrogativas. É muito difícil você chegar lá trabalhando com a verdade, né? Não é que é difícil trabalhar com a verdade, é difícil você chegar lá trabalhando com a verdade. E aí muitos que entram é quem ficou mentindo, né? Mentiu, prometeu, fez promessas absurdas. Então Daí é muito difícil. Daí o descrédito no âmbito político. Né? Por isso que muitas das vezes a gente milita numa seara que é muito desacreditada. Só que a gente vê também que tem muita gente boa. De fato, existe muita gente com bons ideais. Né? Nós tivemos aí uma Câmara Municipal que foi, em tese, renovada, né? Partes voltaram, né? Partes são novos. Mas, assim, a gente viu uma boa composição e nós vemos políticos sérios ali. Né? Nós vemos ali que Caraguatatuba... falar de renovação aqui, eu acho que dá pra gente falar em 30% praticamente, 30%, né? Porque muitos que voltam, né? Quem volta não renova, né? Renova, acho que está voltando, já está voltando. E foram bem apreciados também. Eu penso assim, não vou citar nomes de nenhum, mas tem muitos amigos lá, que eu penso assim, o eleitor, ele acaba não dando a oportunidade para aquele vereador que, de certa forma, não alcançou o 100% da expectativa ou que foi... talvez superado por alguém que veio com a força da finança, né? Das promessas, e aí acaba não dando a oportunidade para o vereador que estava, né? E permita citar o exemplo da vereadora Vilma, sempre foi uma vereadora atuante. Sempre foi. Sempre foi, ela sempre trabalhou muito na região sul, e ela ficou por 4 anos. Eu acredito, isso eu falei para ela, que os eleitores dela sentiu falta. Sim, mas eu acredito, vereador, que eu até foi a primeira que a gente recebeu aqui, foi a Vilma, né, inclusive, e eu notei, né, na Vilma, que quando ela é uma pessoa também muito ligada à parte espiritual, né, ela trabalha muito isso, junto à família dela e no seu íntimo. E eu vi na Vilma que essa ausência dela na política, apesar dela nunca ter se ausentado de fato, né? Porque ela uma vez na política você não sai. Mas essa não eleição dela, esse não ganho dela, fortaleceu muito mais e fez com que ela meditasse em algumas posturas e algumas questões que ela já desenvolveu para fazer diferente. Porque a Vilma, muitas das vezes, eu até falei, será que a Vilma vai vir mesmo na entrevista? A Vilma veio, se colocou muito bem, se posicionou bem, fala bem. Ela já falava bem, porque ela já fazia liturgias, inclusive, da igreja, mas ela não tinha o posicionamento de participar de rádio, e mudou, né? E eu vi ali na Vilma uma outra Vilma, né? Uma Vilma mais dinâmica, mais, né? Sim. Até você citou, até a gente toma essa liberdade de falar da Vilma com muito carinho. E eu vi um diferencial, né? Porque nós estamos num mundo aqui, tecnológico, da tecnologia. Verdade. A gente tem que usar essas ferramentas a nosso favor. Então isso é muito bacana, né? Isso é legal, né? De você se moldar, não é transformar, mas moldar, se moldar. Sim. Então é muito bacana. Então eu vi isso nela também. Então a gente tem essa... que vai ser algo diferente. Como eu espero a Vera, né? A Vera ainda não veio, né? E a Vera foi bastante ausente do rádio, bastante ausente de convites que nós fizemos, inclusive. E acredito que ela tenha mudado também, vai mudar, isso muda, vai mudando. Né? Então, se você sentar com a Vera para tomar um café ou para conversar, você vê que ela é bem descolada. Ela fala bem, ela é muito inteligente, a Vera. E teremos uma Câmara também com mais mulheres, né? Mais mulheres, você vê, isso é muito importante. Eu esperava, inclusive, que uma colega do senhor, inclusive, a dona Ângela, né? Sim. Também é da fé, uma mulher que... Foi muito bem votada. Foi muito bem votada. Eu esperava com que ela também entrasse, né? Sim. Seria expectativa de muitos. Um grande ganho também, né? Se nós tivéssemos aí mais mulheres também. E a gente pretende, né? Porque a gente falasse um pouquinho dessa questão do segmento cristão evangélico, a importância hoje da igreja na política, por muito tempo ficou sendo endemonizado a política na igreja, e hoje a gente viu uma conscientização maior dentro das igrejas, né, da importância de estar participando desse segmento político a fim de tomar e ocupar espaços. Né? Nós estamos falando de pessoas com bons ideais. E eu sempre disse que no meio da igreja existe também os
Tem os politizados, pastores e líderes com muita responsabilidade, com muita vontade de fazer diferente nesse cenário político, isso está acontecendo. E existem os politiqueiros, como todo segmento. Sim. Então, muitas das vezes, as pessoas atrelam a religião por conta de alguns politiqueiros que querem tomar vantagem, que querem levar vantagem para si, que não representa, Fábio, não digo mas não representam 10% do nosso segmento. Essas pessoas não têm a credibilidade para falar em nome, mas são as pessoas que se apresentam dentro da política como alguém que poderia resolver, mas não. Hoje a conscientização política dentro do segmento cristão, ela tem crescido, a ponto de hoje nós temos na Câmara Federal bancadas evangélicas no Congresso, no Senado, que são importantíssimos para colocar as suas pautas, defender as suas ideias e também barrar muitas coisas. Entendeu? Tem muitas coisas que nós temos visto que muitas das vezes, por termos lá uma bancada evangélica no Congresso e no Senado, que tem sido segurado. E falando sobre isso, e é importante vereador, isso que eu queria saber, como que você pretende atuar nessa questão? Eu vi que você não esteve presente teve a missa de ação de graças do prefeito, alguns vereadores acabaram participando, a grande maioria participou, né? Acho que foi 9 ou 10 vereadores estavam lá, o senhor acabou não indo, né? Não participando, mas depois eu vi o senhor num culto, num culto que foi feito pelo Conselho de Pastores e tudo mais. Como que deve ser, como que o seu eleitor, ou não mais o seu eleitor, mas o cidadão de Caraguatatuba, né, vai poder ver a sua dinâmica, a sua votação, as suas falas, a sua postura diante disso? Você vai trabalhar só para a área evangélica? Você tem como que é a sua visão referente a isso? Primeiro eu vou dizer que eu sou um vereador evangélico. Né? Não quer dizer que eu seja um vereador da igreja. Lógico que nós temos as nossas convicções, as nossas pautas. Eu vejo a importância de representatividade cristã no meio, né? Então eu me coloco lá como um dos representantes, né, dentro desse segmento, porque existem demandas também, e a igreja, você bem sabe, que faz muito trabalho atuante dentro da área social sem ser colocado para elas. Sem olhar a quem? Faz sem olhar a quem, mas também precisa de alguma atenção do poder público a fim de potencializar esse trabalho. Claro. Né? De ter ali buscar políticas públicas. Isso, principalmente na área social. Com relação à questão da missa, o prefeito eleito, Matheus Silva, ele me ligou convidando e de fato eu iria. Só que no dia, e bem perto do horário, aconteceu uma situação de um pastor amigo meu ter pedido um favor que era emergencial em relação à questão da saúde, pediu uma ajuda e de fato eu tive que dar essa atenção para ele, mandei uma mensagem para o Matheus agradecendo o convite e explicando o motivo de eu não poder estar. Não foi algo por uma questão de religião? Não, jamais. A Bíblia ela ensina que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação. Então eu tenho essa boa condição de criar bons relacionamentos, principalmente voltado ao respeito. Eu respeito a todos, gostaria que todos nos respeitassem, né? Nós temos aí muitas questões que falam assim, a igreja às vezes discrimina, né? Tem a questão preconceito. Não, nós temos uma história... Acolher a todos, né? Nós pregamos o amor, né? A justiça e o juízo. Claro. Pela palavra a gente ensina isso, mas temos que viver aquilo que nós pregamos. Eu até digo isso também, até é importante a gente passar isso, e até por isso que te fiz essa pergunta, porque nós já tivemos vereadores que, por serem evangélicos, teve caso até na história, você deve se lembrar, de vereador que queria tirar a imagem as imagens a imagem de Iemanjá, algumas imagens, não pode colocar isso, aquilo e tal. Você pretende adotar essa postura, essa dinâmica, ou não vai adotar isso? Não nesse sentido. Eu acho que o país é laico, né? Tem que se respeitar todas as religiões. Cada um professa a fé que quer. Eu só tenho uma defesa com relação à questão do conservadorismo, né? Em relação ao conservadorismo, aquilo que você vê que pode implicar dentro de uma situação que é
a educação, nós temos filhos, netos, crianças que têm que ser protegidas dentro de algumas situações. Claro. Aí existe uma bandeira a se defender. Né? E isso, quando se fala de conservadorismo, está muito atrelado à questão do cristão evangélico, mas na realidade, a grande maioria que se une a nós são católicos, pessoas religiosas Cristão, que né? cristão em si. Então fica muito mirado só nos evangélicos. Mas não, existe um grupo de conservadores gigantesco, Claro. né, que precisa ter essa defesa, né, ter esse cuidado. Então são coisas diferentes. Você quer professar a sua fé, eu tenho direito de chegar na praça amanhã, dobrar o meu joelho e orar ao meu Deus. Claro. Você tem direito de fazer o seu trabalho. Não tem a festa do Iemanjá, né? Não é uma conquista do grupo. Então eu não posso querer fazer algo diferente e contrário à lei. Eu não professo essa fé. Eu não compactuo no âmbito Mas respeita. religioso, mas respeito. Claro. Entendeu? Mas respeito. Então, não tem a ver a questão política com as minhas decisões. Excelente. Né? A gente sabe diferenciar bem. Isso é muito importante. Vereador, e como que você tem algum projeto específico que você já pensa, algo assim que você já pretende implantar e tem algum sonho de fazer? O que você espera dessa sua vereança e o que os eleitores, o cidadão de Caraguatatuba pode esperar de você nesse sentido? No sentido de expectativa é trabalho. A realidade que eu falo assim, o vereador tem suas prerrogativas. Qual que é a função do vereador? É criar projetos de lei, né, projetos de obra, não é mexer naquilo que é competência do executivo. Que gere gastos. Porém, os seus projetos que sejam bem elaborados a fim de alcançar, né, uma parte considerável da população. E aí vem naquilo que você disse, né? Das promessas absurdas que são feitas na eleição. Vou fazer um novo posto, eu vou não sei o que não é atribuição do vereador. Ele não tem Mas como. não impede que o vereador, não impede que o vereador tenha os seus desejos. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Não compete ao vereador, mas ele pode cobrar, ele pode. Eu não sei se você sabe, eu sou morador aqui do bairro, né? Desde 2015 eu moro aqui no bairro do Morro do Algodão. E o primeiro título de regularização da cidade é o meu, né? E na época a gente já estava brigando por isso, quando o prefeito Aguilar Júnior entrou, criou o plano de regularização fundiária, né? Que na época ainda era uma medida provisória e acabou virando lei. E eu já tinha toda a documentação que a gente estava tramitando. E logo a Secretaria da Habitação. Então, é até importante você falar, então o Morro do Algodão não perdeu nenhum vereador, né? Ganhou um vereador. Eu sou muito contra essa questão de regionalização política. Porque eu penso assim, o vereador ele é da cidade. Porque tinha o Cuiú, né? Aqui. O Cuiú, um grande amigo também. Tínhamos, não temos, né? Porque até o final do mandato, o Cuiú é vereador. Um cara que é muito atuante também. Mas temos aqui, a gente vê sempre um trabalho, a Aurimar sempre trabalhando, e a gente tem que somar forças. Sim. Somar forças. E um dos projetos que eu tinha na época, e passei a ideia, porque o fato de eu não ser vereador não quer dizer que eu não possa pedir alguma coisa. Eu penso e falei isso também, Fábio. Eu sei que o tempo é curto, mas vou resumir rapidinho. De muitos vereadores que não foram eleitos, com muitos bons projetos, e eu fico atento a essas ideias boas. E eu gostaria que as boas ideias a gente pudesse absorver a fim de fazer acontecer, né? Dando toda a honra a quem tem as boas ideias, mas tem muitos vereadores que acaba não tendo ali as suas ideias e os seus projetos atendidos por vaidade de outros. Sim. Mas eu tive na época essa ideia, e uma das vontades que eu vou brigar junto ao executivo, porque eu sei que o Matheus é uma pessoa de um comportamento também muito bom, né? Um cara tranquilo, tive um bate-papo rápido com ele, percebi que ele é uma pessoa não deslumbrada com esse universo político, né? Assim como eu não tenho toda a obsessão política, que eu acho que é bom, né? Que você consegue com mais serenidade tratar de assuntos relevantes, um a um. E uma das coisas para o bairro aqui, que eu acho que é muito importante, e eu pedi na época, é fazer com que essa orla do rio seja muito revitalizada e tem até no mundo nada se cria, tudo se copia, né? Então em Guararema, você vê, não sei se você já foi em Guararema, como eles exploram bem aquela orla daquele rio, Sim. né?
E na época até falei, pô, podia fazer um parque ambiental naquela beirada do Ilha Morena, fazer uma ponte, acesso, fazer um atrativo turístico para os finais de semana, dando uma revitalizada, criando um deck, colocando um quiosquezinho lá na ponta, não para tocar pagode, nada contra pagode, mas para ter uma coisa mais clássica, entendeu? Para a família vir, poder passear, ter ali sua água de coco, ter ali o seu refrigerante e ter aqui no bairro um atrativo. Uma iluminação, né? Adequada, uma iluminação. Ali. Então são coisas simples, né, mas que chama a atenção. Os decks, né? Os decks, porque na época quando eu passei a ideia, aí falaram assim, Maurílio, já foi protocolado um pedido parecido. Eu falei, pô, que legal, para mim não importa de quem vem, importa é vir. Então vamos cobrar. Mas acabou vindo só os decks de pesca ali, que eram pequenos, né? Sim. E a ideia era fazer ele todo ali, fazer um... Então é uma das vontades, né? São coisas assim, não só porque eu moro aqui, mas porque eu vejo essa riqueza que nós temos aqui. Vamos te cobrar, porque é uma mesma vontade, o mesmo anseio nosso, né? Vamos cobrar o Matheus. Por isso que eu digo, é criar bom relacionamento. Vamos cobrar o senhor para cobrar ele também. Isso eu vou estar fazendo. Vamos cobrar o Matheus ali. E eu sei que o prefeito ele vai ter essa sensibilidade. Eu acredito que é o tempo que vai, né, nos dar essa condição, porque a gente precisa entender o período, né, de adaptação. Claro. Né? A gente tá ali para somar forças. Vai pegar uma cidade endividada, com vários problemas. Então ele vai ter assim, esse cuidado aí para poder colocar... As dívidas vêm aí a partir de janeiro, então não vai ser fácil. Sim. Então a gente sabe disso e sabe que também o Matheus ele vai ter ali essa tranquilidade para poder atender os bons vereadores, não todos os vereadores, porque todos são bons, mas eu digo assim, atender os vereadores nas suas demandas mais pontuais, né? E o resto a gente vai correndo, o vereador é um pedinte. E buscar também, né, ajuda, porque também o vereador pode trazer recursos, né, ajudar a trazer recursos com os deputados. Sim, né, sim, então esse trabalho, porque quando se usa a palavra proatividade, é fazer além daquilo que você tem por responsabilidade. Claro, fazer mais. Né? Fazer mais. Então o vereador ele tem sua prerrogativa e não pode se defender nisso. Exatamente. O vereador é para legislar e para fiscalizar, beleza. Isso é obrigação. Mas nada te impede de buscar mais. Ir além. Então é buscar, criar, assim, através de requerimentos, né, bons projetos. E você falou de alguns projetos, a gente tem vários. Eu não tenho bandeira. Legal. Porque, tipo assim, o cara que milita na área animal, muito só vou bom. fazer isso, né? Só vou trabalhar para essa área. Mas aí, tipo assim, como que eu vou pedir o voto só de quem tem animal? Sim. Como que eu vou dizer pro cara... Só vai trabalhar para todos. né? Só faço isso. Não, a gente porque na hora de você pedir voto, você vai falar, não, só vou pedir eu voto. Eu respeito porque... muito, né, as pessoas que têm uma bandeira, a gente sabe. Isso. Hoje se fala muito do TEA, todos querem ajudar, eu acho legal esse engajamento, mas a gente tem uma identidade... O Partido Agir ele tem essa identidade, por ter essa identidade, ele vai cobrar também alguns projetos relacionados ao TEA. Então a gente sabe da importância de estar somando, né, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Só para passar para os nossos ouvintes, o TEA que o vereador está dizendo é o transtorno do espectro autista. Isso. Entender. A gente já vem fazendo um trabalho de tempo com isso. E a igreja também tem trabalhado muito essa questão, né? Tem visto muito a importância de se ter legal. Ali os seus espaços, né? E isso é importante para que se faça talvez uma lei. E aí, diante do que a lei permite, a gente tem que fazer. Não adianta eu falar coisas aqui e lá na frente falar, eu falei, mas a lei não é isso. Eu acho até que é uma questão até, vereador Maurílio, que não é só a criação da lei, né? Porque às vezes a gente vê o Brasil com tantas leis e não são cumpridas. Mas a possibilidade, volta àquilo que você falou, de entender do prefeito qual é a sensibilidade que ele tem de poder executar uma lei que vai ser colocada, né? Porque não adianta, senão a Câmara cria mais uma lei e não executa. Né? Existem pilares, né, leis, que precisam ser percebidos, né? Se fala muito da educação, culturas e esporte, mas tem que colocar a saúde como prioridade. Claro, o social, que necessita tanto. E aí o vereador... E a social não é levar a cesta básica? Sim, né? sim. É fazer todo um processo para trabalhar isso. O que eu percebo, Fábio, não sendo eu político, né? Eu gosto da política, mas não sou. Estou entrando agora e vamos aprendendo, né? E sempre aprender com pessoas boas, porque a gente precisa, né? Tá sempre observando para fazer bem. É que dentro de todas as demandas, a maioria das demandas que são positivas, a maioria dos deputados, eles preferem direcionar para a saúde. Sim. Só precisa ser melhor fiscalizada, melhor aplicada, né? Melhor executada. Então, existem muitas coisas dentro da saúde que se pode ajudar. O prefeito, o vereador pode ajudar através das suas emendas. E o prefeito também tem que ter essa observação.
Então eu vou falar de um caso rapidinho que aconteceu. Isso aconteceu eu estando na UPA de madrugada com a minha filha, levei a minha neta. E uma das situações que aconteceu é que quando nós estávamos saindo, tinha uma mãe com uma criança que ela não tinha como voltar para sua casa. Por quê? Porque na emergência a ambulância pegou, né? Ela chamou o SAMU, que levou até a UPA. Depois de medicada e liberada, quem ia levar ela de volta para casa? Não tinha. Ela na correria tinha esquecido lá a sua carteira, segundo ela. Isso eu, não estou dizendo de terceiro não, eu e minha filha. Graças a Deus, né? Quero mandar um beijo para minha filha Isabela, Maria Eduarda, são os amores da minha vida. Minha netinha Laura, meu neto Ravi, são os presentes que Deus me deu. E as minhas filhas, ela tem muita sensibilidade, ela tem essa coisa dentro dela de ajudar. Então é mais do que eu. Aflorado, né? Então me desperta querer fazer melhor para poder mostrá-las, para poder continuar motivando elas. Legal. E aí ela deu a ideia, essa é da Isabela. Pai, faz um projeto para que tenha carros sociais à disposição das UPAs na madrugada. Porque de dia é muito fácil, né? Você conseguir, mas nas madrugadas, deixar dentro de cada dinheiro, UPA... né? Às vezes a pessoa não tem condição. Um carro ou 2 carros social que possa, nessa condição emergencial, estar à disposição para levar de volta essas pessoas para suas casas. Então são coisas simples e fáceis de ser adotada, com custo baixo, que não são gastos, são investimentos em pessoas. Quando você fala de gasto, você fala de outras coisas. Quando você fala de pessoas, são investimentos. Então, que possa, né, ter essa sensibilidade. E são ideias simples. De cuidado, né? com a pessoa. Bom, 9h40, passou voando, né? O vereador Tato, que é o atual presidente da Câmara de Caraguá, já está aqui para poder também participar com a gente hoje aqui. Hoje está farto também, né? Estamos recebendo 2 vereadores, né? Um vereador eleito, outro vereador reeleito. E é uma oportunidade que a população tem, através das ondas do rádio, de também conhecer e saber quais são os planos, os projetos, né? As ideias desses novos vereadores. Podemos dizer todos novos, né? Até mesmo reeleitos, novos vereadores que vão assumir, porque é um novo parlamento, né? Fernando, tem participação na internet, só para a gente registrar as participações dos nossos ouvintes e a gente já chegar nos finalmente aqui com o vereador Maurílio Moreira. Gesimiel Xavier mandando